Querido, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu sei que a gente vai ter uma agitaçãozinha um pouco maior, está saindo pai, filho, todo mundo aqui. Vocês vão, deixem os filhos, mas voltem, viu? Por favor. Aquele negócio que é melhor lá do que aqui é só para estimular vocês. Lucas 4. Lucas capítulo 4, do verso 16 ao verso 30. Lucas 4, 16 a 30. Lucas 4, 16 a 30. Antes de você ler, eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas que eu vou dizer agora. Hoje nós vamos ver, talvez, o retrato mais antigo de um momento numa sinagoga judaica. Não existe nenhum relato em toda a Bíblia, e na verdade na história toda, que descreva o que acontecia numa sinagoga que é a igreja dos judeus. Igreja essa que foi criada quando eles foram exilados para outras terras que não Jerusalém, e não podiam frequentar o templo onde aconteciam os sacrifícios, e só lá poderia acontecer. Então, quando eles foram dispersos em várias nações, mas especialmente na Babilônia, naquele momento de 70 anos naquele lugar, eles tinham que cultuar. Não podiam sacrificar porque não era um templo. O que é que eles criaram? Eles criaram estruturas maiores ou menores do que essa daqui, provavelmente muito menores, retangulares, salões simples como esse aqui, que não eram estruturas eclesiásticas, com arquitetura eclesiástica, e que servia para dois propósitos. Como eles estavam em terra estranha, do mesmo jeito que os gaúchos, quando vêm para o Nordeste, precisam ter os seus CTGs, Centro de Tradição Gaúcha, para poder criar suas unidades culturais e preservar os seus valores e sua história e tradição, os judeus também tinham os seus CTJ, Centro de Tradição Judaica, e o nome desse CTJ era sinagoga. Então, durante a semana era ali que acontecia as festas da comunidade, era ali que acontecia as reuniões comunitárias, as decisões que eram tomadas para aquela comunidade de judeus daquela determinada cidade. E no sábado, a partir da sexta-feira à noite, eles começavam o Shabá, o dia de descanso. E pela manhã, logo pela manhã, ainda no Shabá, eles tinham as instruções religiosas. E essas instruções religiosas eram feitas no mesmo lugar que havia as reuniões de ordem mais de natureza comunitária. Normalmente tinha uma porta lateral assim, junto da parede de trás da sinagoga, onde havia um nicho cravado na parede, onde os rolos do livro que iria ser lido, a lei de Deus, estavam ali escondidos. Uma grande mesa como essa, onde os outros rolos de livros, dos vários livros do Antigo Testamento, estavam ali dispostos. E então alguém começava o serviço, trazia esses livros, porque eles não ficavam expostos durante a semana. Na sinagoga de Cafarnaum, se você um dia for a Israel, você vai ver uma grande porta lateral com aquelas restos de sinagoga que estão lá, onde entrava aquela carroça puxada com os livros da lei em cima. E então começava-se o serviço. Como não tinha sacrifício, alguns poucos salmos eram cantados como forma de instrução. Orações eram feitas, e em dado momento, como acontece aqui na nossa igreja, alguém expunha a lei de Deus, falava sobre a lei de Deus, pregava sobre a lei de Deus. Diferentemente do que acontece agora, a lei era lida em pé, e quando era exposta, o expositor sentava, não pregava em pé. Isso acontecia sábado após sábado. Nos momentos mais recentes da lei de Deus, o que acontecia, ou da história do povo de Deus, era que eles já tinham um calendário litúrgico, de modo que nos 52 sábados do ano, eles tinham aquela leitura exata que era para ser feita naquele determinado sábado. Existia um calendário litúrgico, e aquele calendário litúrgico era seguido, independentemente de quem iria falar.
Diferentemente dos pastores hoje, que podem escolher o texto para expor, naquela ocasião o calendário determinava. Então, hoje tinha uma leitura para ser feita e uma exposição para ser feita, independentemente de quem fosse fazer. Isso acontecia nos 52 sábados do ano litúrgico. Havia um principal da sinagoga, você conhece inclusive o nome de um deles, porque ele teve um servo dele ressuscitado por Jesus, Jairo, lembra? Ele era o principal da sinagoga. Normalmente era o ancião, o mais experiente, que tomava conta, não havia sacerdotes na sinagoga. E aquele ancião que conhecia muito a lei dirigia os trabalhos, assim como os presbíteros da igreja e os pastores dirigem o culto ainda hoje. Mas era possível que tivesse algum irmão experiente, um ancião na audiência, que, tendo a respeitabilidade de toda a igreja ou de toda a sinagoga, era convidado a, naquela ocasião em particular, fazer a exposição, a leitura e a exposição. E isso era uma escolha do principal da sinagoga. Ele poderia simplesmente chegar e dizer assim: por favor, irmão Silvino, venha até aqui à frente e faça a leitura e expõe a palavra. E assim acontecia. Então, o que nós vamos ver agora, e que só Lucas relata, nem Mateus, nem Marcos, nem João relata, é um retrato de um determinado momento que é singular. E por que é singular? Tudo que eu estou fazendo, descrevendo para você, acontece, mas o ancião que é chamado para expor é ninguém mais, ninguém menos, Jesus. E não porque ele, provavelmente por aquela ele tinha muito mais do que 30 anos de idade. Estava começando o seu ministério público. Tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, na região sul de Israel, na Judéia. Tinha acabado de ser tentado pelo diabo no deserto, como descreve tanto Mateus como Lucas. E agora ele atravessa, subindo para a região onde ele havia sido criado. Lembre que, apesar de ter nascido em Belém da Judéia, Jesus foi criado em Nazaré. Por isso que ainda hoje ele é chamado de Jesus de Nazaré, da Galileia. Mais gentil, onde havia mais mistura de religiões, onde a influência greco-romana havia sido mais forte e as pessoas lá não eram tão tementes, tão religiosas como no sul, em Jerusalém, por causa da influência do templo. E é curioso que Jesus começa o seu ministério justamente nessa região dos que mais precisam. E aí inaugura ali aquilo que a gente chama de o seu ministério galileu. Ele passa bastante tempo nesse primeiro tempo de ministério, provavelmente um ano inteiro na região norte de Israel. E nessa ocasião ele faz, digamos assim, a sua inauguração naquela sinagoga de Nazaré. Veja o que é que o texto diz e você vai entender por que esse texto é importante para aquilo que eu gostaria de ministrar nesta manhã. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus frequentava a sinagoga. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em libidos e aprovar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu o livro ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam:
não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, era uma outra cidade próxima, faze-o aqui também na tua terra, na tua própria terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando os anos e 6 meses, grande fome em toda a terra, mas a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava a cidade edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti a Tua bênção, para que, mais do que compreensão intelectual, racional desse texto, o Senhor nos dê, ó Deus, a clareza da Tua palavra, nos dê a certeza daquilo que o Senhor quer falar conosco e certamente falará, para que tudo aquilo que possa somente atrapalhar a nossa compreensão desse texto possa ser retirado da nossa mente, da nossa lembrança, da nossa memória, e o nosso coração esteja concentrado na Tua palavra. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esse texto tem dois momentos completamente diferentes do ponto de vista da atmosfera emocional que aconteceram ali. O primeiro momento parece ser efusivo, cheio de surpresas. É o momento em que inesperadamente é passado a Jesus, aquele que era nativo daquela terra, o privilégio, que não é de expor, que é que uma coisa inesperada ocorre, a ponto de todos se admirarem e dizer assim: mas não é este o filho de José? É uma admiração com uma certa dose de curiosidade, porque, como vocês devem imaginar, quando a gente conhece alguém que nasceu num determinado lugar, numa vizinhança ou numa igreja como essa, e vê o menino ou a menina crescendo, a tendência natural é a gente ir se espantando à medida em que essa evolução, esse amadurecimento, esse crescimento vai acontecendo, e aquele menino, pai, de repente se torna um menino que corre pelos corredores da igreja, e que se torna um jovem e um adulto. E isso tinha acontecido exatamente com Jesus. Aqueles que ali estavam, depois do nascimento dele em Belém da Judéia, e que o viram voltar com José e sua mãe Maria para morar em Nazaré, certamente recordam de Jesus caminhando naquela cidade. O Evangelho não trata desse momento da história de Jesus, porque não interessa a história da redenção, os detalhes da sua infância ou da sua adolescência. Há um hiato narrativo que muitas vezes é usado de maneira especulativa para dizer que Jesus, em determinado momento, foi para o Oriente para buscar sabedoria entre os místicos do Oriente, e as narrativas são as mais diversas. Mas a coisa mais simples de compreender é que, para o propósito do Evangelho, simplesmente essa parte da história de Jesus não era importante. Mas não quer dizer que ela não existiu. E não quer dizer que ela não foi presenciada, testemunhada, vivenciada por aqueles homens que agora ouviam, receberam o livro da lei, no caso especificamente o livro do profeta Isaías, para naquele serviço, daquele sábado específico, como um homem adulto, trazer a palavra para a congregação. Era, portanto, uma atmosfera de grande expectativa, de uma emoção em que alguém olhava, inclinava talvez a cabeça, assim como às vezes você faz aqui para me ver ou ver um pastor de maneira mais direta, e perguntava-se assim: não é este o filho de José? Essa pergunta já embutia uma certa curiosidade que Jesus com certeza captou, e por isso ele traz aqui imediatamente aquele questionamento. Eu sei que nenhum profeta é bem-vindo em sua casa.
ou nenhum profeta é aquele que é respeitado. E de fato é isso mesmo. Me lembro do ex-governador e senador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, dizendo assim, acerca da minha cidade, que não era a cidade dele: Campina Grande é uma excelente madrasta e uma péssima mãe. E alguém perguntou naquele programa de televisão para ele por quê? Ele disse, porque em Campina Grande os que são de Campina têm que se fazer fora de Campina, e os que não são de Campina são recebidos como se de Campina fossem. Mas isso não é apenas em relação a Campina Grande, é em relação a quase todos os lugares. Aquele que está aqui muitas vezes tem que sair, se fazer para depois eventualmente voltar. Com Jesus não era diferente. E o que acontece basicamente aqui é que aquela surpresa logo se tornou em hostilidade. Mas não porque simplesmente Jesus era o menino surpreendentemente crescido que agora falava para a congregação, mas por causa das palavras dele. Como nós iremos perceber, as palavras dele cutucaram a ferida daquele povo, particularmente daquele povo religioso que estava naquela sinagoga. Mas nessa manhã em particular, porque esse sermão ele vai se desdobrar em duas partes, hoje pela manhã e à noite, que é a forma de eu ter garantido que você virá à noite também para ver o restante da história, eu gostaria de focar particularmente nesta manhã sobre o que Jesus fala, quando ele menciona o texto que ele lê. Volte ao texto e preste atenção comigo. Diz o texto que lideram o livro do profeta Isaías. Era a leitura que estava já na sequência litúrgica. E abrindo o livro, ele achou o lugar, e achar o lugar aqui não é tão simples como você tem na sua Bíblia em português, porque na sua Bíblia em português tem capítulos e versículos. Na Bíblia em hebraico nem tem capítulo nem tem versículo. Então as pessoas conheciam pelo fraseado da história que era ali registrada, onde estava determinada passagem ou palavra daquele rolo que se desenrolava diante dos seus olhos. Ele acha ali, enquanto está abrindo o rolo, que não era um livro, obviamente era um pergaminho ou algo parecido, um rolo de pele de carneiro, e acha o lugar. E o lugar em que ele achou é o texto de Isaías capítulo 49, misturado um pouco com Isaías capítulo 61. Só por aí você já deve imaginar, se você conhece a estrutura do profeta Isaías, que é uma parte em que está descrita como Deus vai redimir o seu povo que fora levado cativo. O livro de Isaías é praticamente dividido em dois pedaços, em duas partes. E a partir do capítulo 40, é a parte em que o profeta Isaías começa a falar sobre a restauração do povo que tinha sido levado cativo. O momento da redenção. E a figura central dessa história que Isaías conta, e que Jesus cita em parte aqui, está centrada na figura do Messias, do Redentor, que em alguns momentos é chamado de o servo de Deus, ou o servo sofredor. Certa vez eu estava conversando com um rabino e perguntei assim, como vocês judeus interpretam quem é o servo sofredor? Quem é o servo de Deus em Isaías? Porque para nós é muito evidente que é Jesus, mas para os judeus não. E surpreendentemente o judeu diz para mim, é Israel. Como assim Israel? Isso não é o povo de Deus. O povo de Deus é o servo de Deus entre as nações. Mas aqui é uma história personificada. O servo do Senhor fala, o servo do Senhor vê, o servo do Senhor prega. Como pode ser um povo? Ele diz, é uma personificação, assim como em Provérbios, quando fala da sabedoria, que é a própria essência de Deus, falando como se fosse uma pessoa. Então, para os israelitas, para os judeus daquela época, esse texto falava da vocação deles, que seria personificada na figura de um Messias. Quando Jesus então diz assim, presta bem atenção no drama que ele provoca aqui. Diz que abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito e leu. E o que ele leu foi, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Esse era o texto, e finalizava, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E diz o texto que, tendo fechado o livro, veja aí no verso 20, ele devolveu ao assistente,
E sentou-se, e todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. E então ele faz a afirmativa mais categórica, mais poderosa, mais impactante que poderia ser feita naquela ocasião. Ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu não sei se nós temos a condição de entender a dramaticidade dessa frase. Se fôssemos judeus, certamente nós entenderíamos, porque nós faríamos parte de um povo que há séculos estava esperando que esse texto se cumprisse. Eu não sei se você já assistiu Matrix, mas se você já assistiu Matrix, é quando aquele momento em que alguém diz assim: você é o escolhido. Jesus não diz você é o escolhido, ele diz eu sou o escolhido. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou o servo sofredor, eu sou o Redentor, eu sou o Messias. Hoje se cumpriu essa escritura. Bom, quando você joga uma bomba dessa para uma audiência, você pode esperar de tudo. Mas por que Jesus fez isso de maneira tão dramática? E por que isso é importante para nós hoje? São as duas perguntas que eu me proponho a responder nessa manhã. A primeira delas é o seguinte: esse texto é talvez a promessa mais abrangente da restauração de Deus na pessoa do Messias. Você tem várias promessas do Antigo Testamento, as chamadas profecias messiânicas, que revelam aspectos que o Messias faria. O Messias faria isso, aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Mas nesse texto, tudo está condensado, resumido, sinteticamente, e a esse respeito Jesus disse: hoje se cumpriu isso. E por que tudo isso está sintético? Primeiramente, a autoridade de quem faria. Olha o que é que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. A primeira coisa que fica notório, principalmente depois de Jesus ter sido batizado, e se você olhar nos versículos anteriores, esse mesmo capítulo, você vai ver que o evangelista Lucas menciona que Jesus estava cheio do Espírito pelo menos 3 vezes nesse texto. Olha só, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, guiado pelo mesmo Espírito, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava cheio do Espírito Santo porque ele havia recebido o Espírito Santo de maneira visível no batismo. E o batismo é o que antecede essa tentação, como a gente vê mais claramente no texto de Mateus. Logo depois, no versículo 14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E agora ele está dizendo assim: este Espírito está sobre mim. A maneira como ele diz isso significa que esse Espírito está permanentemente sobre mim, porque ele não somente passa por mim, ele não somente visita-me, ele está em mim e me ungiu, me capacitou. A palavra ungir é a palavra que junta duas coisas que Deus faz quando quer usar alguém: capacitar e autorizar. Uma pessoa ungida não é uma pessoa necessariamente carismática no sentido visível, que fala, que se gesticula, alguma coisa desse tipo. Quando você diz assim, o pastor estava ungido, talvez você está expressando mais o visual do que você viu. Mas ungido é alguém que está autorizado e capacitado por Deus para fazer algo. Uma missão que ele tem. E ele faz isso no poder do Espírito Santo. Então, o que caracteriza primeiramente a singularidade desse texto é Jesus dizer assim: hoje se cumpriu essa palavra, porque eu sou esse ungido, que estou autorizado e capacitado a fazer tudo isso que agora eu vou falar. Talvez uma das características mais interessantes para você ver no Evangelho é que Jesus traz para si a autoridade daquilo que ele veio fazer. A autoridade dele não está na lei, nem nos profetas, nem nas profecias messiânicas. A autoridade dele está no fato de quem ele é. Ele é o servo, o ungido, sobre quem o Espírito de Deus estava naquele momento. Como esteve no deserto sendo tentado, como esteve no batismo, e como vai estar, inclusive, no texto seguinte, quando ele cura o endemoniado de Cafarnaum. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, só há 2 opções para a sua audiência. Somente 2.
Esse homem está usurpando o que não é dele, e por isso você percebe depois a reação raivosa da audiência, porque grande parte das acusações contra Jesus ao longo do seu ministério foi o fato dele se fazer filho de Deus, dele se fazer Messias, dele afirmar: eu sou. E aqui ele diz: eu de fato sou aquele sobre quem o Espírito de Deus está para fazer a obra. Só havia essa possibilidade, ou outra. E a outra era que eles se submetessem a Jesus e reconhecessem em Jesus o Messias, e pudessem dizer: de fato o Senhor nos visitou e enviou o seu servo, o Messias, como estava prometido. Como nós veremos, a reação deles foi a primeira, foi a negativa, foi a rejeição, foi a incapacidade de perceber quem de fato era Jesus. Então a primeira característica é: Jesus chama para si a singularidade do cumprimento dessa profecia e a autoridade do que ele vier a fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para, me deu autoridade para, me capacitou para. E Jesus fazia isso sem nenhuma pretensão, irmãos, sem nenhum orgulho, sem nenhuma autossuficiência, sem nenhuma vaidade. Ele estava entendendo desde sempre, como parte da Trindade Santa, como Filho de Deus, que a ele havia sido dada essa missão, desde o início. É bom lembrar que esse mesmo texto de Lucas retrata o momento em que, aos 12 anos antes disso aqui, Jesus fica no templo e os seus pais voltam perguntando por que ele estava entre os doutores discutindo a lei. E ele diz: convém estar na casa do meu pai. Portanto, Jesus tinha consciência da sua missão desde a infância. Estava só esperando o momento de começar efetivamente o seu ministério. Já havia começado no batismo, já tinha passado pela prova do deserto, agora tinha voltado para a sua terra e dizia: eu sou o cumprimento dessa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. O segundo aspecto que chama a atenção no que Jesus falou é aquilo para o qual ele foi ungido. E aqui é muito simples de ver. Diz que ele foi ungido para, e veja, ele diz para pelo menos algumas vezes. Olha, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar aos cativos, libertação aos cativos, podemos colocar aqui, e para a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Cada uma dessas características aqui refletem a obra redentiva de Jesus Cristo. Primeira coisa é que fica muito claro que Jesus veio para proclamar uma boa notícia. Esse é o sentido de evangelizar os pobres. Eu sei que muitas leituras, releituras, principalmente com a matriz, com um entendimento mais marxista, de que esses pobres aqui são os oprimidos. Mas, de fato, os pobres aqui, assim como nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres, não é pobre necessariamente destituído materialmente falando, embora esses também, mas é principalmente aquele que, sendo batido pela vida, empobrecido pelas várias oportunidades e principalmente pela ação do pecado na sua vida, está em disposição, em carência, em dependência de alguém que o liberte, de alguém que traga para ele uma novidade. É o desvalido, é aquela pessoa que espiritualmente está desanimada, que está quebrada. Tanto é que depois ele fala de quebrantados de espírito. É a pessoa que está disponível para a ação de Deus. E Jesus disse que é para esses que ele veio. Para dizer o quê? Para evangelizar. Evangelizar significa proclamar uma boa nova. Jesus veio dizer: eu tenho uma boa notícia para vocês. Ao mesmo tempo, ele era a boa nova, porque havia sido ele que traria, por comissão divina, a boa nova encarnada nele. Ele era, da mesma maneira que fora o cordeiro e o sacerdote, ele também era o evangelizador e o evangelho. O evangelho é Jesus. Ele diz: eu vim para dizer a vocês que aqueles particularmente que são pobres espiritualmente, carentes espiritualmente, que eu vim para lhes dar uma novidade, para lhe contar uma boa nova. E essa boa nova é que depois de todo esse tempo de expectativa, de carência, de dependência, em que vocês esperavam algo vindo de Deus, porque dos homens vocês não tinham nada, chegou. Eu estou aqui, eu sou este, para evangelizar os pobres.
Diz que ele foi enviado para proclamar a libertação aos cativos. E aqui ele está falando de cativos no sentido mais profundo do termo. Novamente, alguns fazem uma leitura, muitas vezes humanizada, de que esse cativeiro aqui se refere à opressão do Império Romano sobre os judeus que naquela época estavam subjugados a Roma. Mas para além dos julgos humanos, políticos, sociais, ideológicos, econômicos e de toda natureza, existe um jugo que é decorrente do pecado. A escravidão do pecado, que em João capítulo 8 decorre do fato de que alguém peca, e porque peca é escravo do pecado. Aqueles homens e aquelas mulheres ali em Nazaré eram cativos da sua própria prisão espiritual. E a esse Jesus diz assim: eu vim para proclamar libertação aos cativos. Depois ele diz que também veio para trazer restauração da vista aos cegos. E novamente você pode ser literalista ou reducionista e dizer que ele veio para curar pessoas que tinham problemas oftalmológicos. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de uma cegueira espiritual, porque uma das funções do Messias seria trazer a luz do Senhor para os gentios, para os judeus e para todos os povos. Portanto, ele iluminaria a compreensão. Você certamente já passou pela experiência, algumas pessoas até compartilharam comigo, que em vários momentos da sua vida liam a Bíblia e não entendiam nada. Liam a Bíblia e não entendiam nada. Liam a Bíblia e não entendiam nada. E de repente, em um determinado momento, Deus abriu o entendimento, essa é a expressão bíblica, abriu os olhos e disse: mas começa a fazer sentido. E à medida em que você, assim de manhãzinha, quando acorda e vai esfregando os olhos e a acuidade visual vai se abrindo, assim também acontece. E Jesus é o autor disso. E para aquele povo ele diz que veio para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Mas é a última frase que eu acho mais extraordinária, porque remete a uma experiência histórica que aquele povo conhecia. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Quando ele diz no verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor, a maioria dos comentaristas entende que ele está falando sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu era quando se completava 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7? 49. Quando se completava 7 vezes 7, o ano seguinte era o 50º ano, o ano 50. Nesse ano era o ano do jubileu. Eu tive um grande privilégio de estar no ano do jubileu do Estado de Israel, em Israel. E aquela festa ali foi basicamente a festa que comemorou a libertação daquele povo que se tornou um Estado a partir dali, desde 1949. Então, se você fez a conta, foi em 1999. Pois bem, o ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. O que é que aconteceu no ano do jubileu? Digamos que você, lá pelo ano 47 do último ciclo, ou seja, o segundo ano do 7º ciclo, quando estava completando 47 anos, você ficou numa situação muito difícil e você vendeu parte de sua terra. E aí no ano 48 a coisa piorou, teve seca, você não vendeu apenas parte da sua terra, mas você disse assim: olha, todos os meus animais eu preciso vender para sobreviver e pagar minhas contas. E você vendeu todos os animais. No ano 49, você já não tinha mais o que vender e disse assim: olha, eu vou me colocar como escravo. Naquela ocasião, a escravidão em Israel não era uma escravidão étnica, como aconteceu com o tráfico de escravidão da África para o Brasil. Alguém poderia se tornar escravo de outro, alugando a sua força de trabalho para poder sobreviver. Não era uma escravidão de preconceito, de discriminação, era de sobrevivência. Pois bem, você fazia isso no ano 49. Quando estava chegando no ano 50, as pessoas começavam a efusivamente começar a celebrar um momento em que todos os escravos recebiam de volta a sua liberdade. Todas as terras voltavam ao seu dono original. Todos os bens voltavam ao seu dono original e zerava a dívida de toda a nação. Então, quando alguém ia calcular o preço de uma terra, por exemplo, não calculava pelo tamanho. Quantos alqueires tem aqui? É tanto por alqueire? É tanto. Não. Calculavas assim:
quanto é essa terra em relação ao ano do jubileu. Porque se tivesse muito próximo do ano do jubileu, a terra era mais barata, porque não adiantava você ter a terra se daqui a um ano essa terra voltaria e você ficaria sem a terra, então você pagaria pouco por ela. Mas se ficasse faltando muito tempo, essa terra valia muito, porque você ia poder usá-la muito tempo. E por que Deus fazia isso? Primeiramente, porque Ele era o dono da terra. Ele diz: a terra é minha. Segundo, porque todos tinham consciência de que não eram donos do que tinham, eram mordomos do que tinham. E terceiro, porque ao serem mordomos, eles não podiam usar o que tinham para oprimir os que não tinham. E o nome disso era, naquela época, uma justiça social divina. Não por luta de classes, mas divina. Quando Jesus diz assim: eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo assim, e eu quero dizer uma coisa para vocês: todas as dívidas serão canceladas. Todas as dívidas. Todas as dívidas, todas as pendências. Todas as pendências. Zerou. Tudo que você deve a Deus está zerado em mim. Tudo está pago. Alguns dizem que quando Jesus gritou: está consumado, o próprio texto de Paulo escrevendo aos Colossenses, ele apregoou o escrito de dívida, a promissória que você tinha, ou que Deus tinha contra você por causa do pecado, e rasgou na cruz. Ele disse assim: está pago, está consumado. E Jesus profetiza aqui em Lucas 4 aquilo que vai acontecer no Calvário: em mim a dívida está paga. Eu vim apregoar que o ano aceitável do Senhor chegou. O jubileu chegou. Não por acaso o jubileu vem da mesma origem de júbilo. E o que é júbilo? Alegria, festividade, celebração. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus diz tudo isso nessa pequena frase que ele tira lá de Isaías 49 um pedaço e que ele tira de Isaías 61 outro, até a palavra oprimidos em Isaías 49, a partir da palavra, até a palavra oprimidos, Isaías 61, e a palavra 49, verso 19 de Isaías 49. Jesus faz tudo isso. Ele fecha o livro, devolve ao assistente e diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual é a reação inicial? Verso 22. Eu não sei você, mas se alguém chegasse e dissesse assim: olha, teu cartão de crédito, próximo dia 26, cartão de crédito, que não está muito pesado esse mês, graças a Deus, mas se no cartão de crédito, dia 26, alguém chegasse aqui, algum dos irmãos, não estou pedindo nem sugerindo não, viu? Dizesse assim: pastor, já paguei. Pega as suas dívidas. Se você tem mais do que eu, então a sua alegria é muito maior. Não sorria, porque eu vou descobrir que você está devendo a muita gente. Mas se alguém dissesse assim: está pago, como é que você reagiria? O texto diz que todos se maravilhavam e davam testemunho das palavras de graça. Palavras de graça. O que significa palavras de graça? São palavras de consolo, de conforto, são palavras de restauração, são palavras de gratuidade, de dádiva, de concessão. Não são palavras de exigência, de lei, de cobrança, de dívida, de débito. São palavras de gratidão. E essa foi a primeira reação. A reação que poderia parar por aqui. Mas aí é quando acontece o questionamento. O questionamento é: tem alguma coisa estranha. Como ele é o Messias? Se ele é o filho de José e nós o vimos nascer e se criar aqui. Mas essa parte, só à noite, quando você voltar. Por enquanto eu quero que você celebre. Sabe por quê? Porque nós não somos uma sinagoga. Quem está pregando é o pastor Robson, mas quem está falando é o mesmo Jesus que estava em Cafarnaum, naquela ocasião, dizendo assim: está pago. Está pago. É ano de jubileu. E esse ano do jubileu que Jesus fala
não é um ano de 365 dias, é uma nova realidade eterna. Paulo coloca nas seguintes palavras: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem espada, nem fome, nem nudez, nos separará jamais, nunca mais, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje é manhã para você celebrar, porque o jubileu chegou para trazer júbilo ao seu coração. Se tem uma coisa que deve caracterizar o nosso momento de adoração, é quando, a despeito de todos os problemas que você estiver passando, das lutas que você tiver que travar, ou está travando nesse momento, você se aproxima de Deus num culto como esse, ou no seu lugar privado de oração, diante da presença do Senhor, e celebra que, apesar de tudo e de todos, já está pago, já foi consumado, nenhuma condenação há. Se você perder tudo, há uma coisa que você jamais perderá: aquilo que Deus já pagou por você. Vamos celebrar juntos? Curva sua cabeça por um instante. E eu gostaria que você refletisse sobre as palavras que você ouviu. E que você pensasse assim: meu Deus, que maravilha é que, apesar de todas as lutas que eu estou passando, eu tenho o que celebrar. O ano do jubileu, o ano aceitável, desse Jesus que veio ungido, autorizado e capacitado para proclamar. Celebre a Deus aí no seu coração, coloque sua vida diante do Senhor e diga a Ele os motivos da sua gratidão, não pelas coisas que Ele já lhe tem feito. Isso aí é o troco, isso aí é a gorjeta, o mais, o plus. Eu estou falando daquilo que é mais precioso, a restauração da sua comunhão, o jubileu que já foi proclamado. Celebre a Deus nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, louvado e bendito seja o Teu nome, porque quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, e ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e nós proclamamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor, e a maior delas, ó Pai, é que já não há nenhuma condenação para aqueles que te temem, creem e confiam na obra redentiva de Jesus. Pai, não importa as lutas, as dificuldades, as tarefas que temos ainda na vida, já temos um motivo maior para viver, a motivação mais excelente, duradoura e eterna para existir, aquilo que pode nos dar alegria em meio à luta, conforto no meio da dor, que é a Tua presença restaurando definitivamente a nossa vida. Pai, nós louvamos o Teu nome porque se cumpriu aquilo que o Senhor prometeu. O ano aceitável do Senhor foi inaugurado em Jesus, e nós estamos nele, no ano aceitável no Senhor. Mesmo quando, ó Deus, essa consumação ainda está por vir na volta gloriosa do Rei Jesus, nós já podemos usufruir das primícias da paz, da alegria, do contentamento que a Tua presença nos traz por meio do Teu Espírito. Ó Deus, abençoa os Teus filhos e filhas que estão aqui, para compreenderem, ó Deus, o motivo maior para celebrar a cada dia, independentemente de qualquer outra coisa, Pai. Ó Deus, nos faz então compreender, como o Teu servo falou antes, que essa felicidade não depende do que temos ou do que fazemos, do que conseguimos, do que obtivemos, ó Pai, mas acima de tudo, do fato de que estamos debaixo do ano aceitável do Senhor, da graça do Senhor, e por isso, assim como aqueles homens e mulheres a princípio fizeram, nós fazemos eternamente. Nós nos maravilhamos com as palavras de graça que o Senhor nos deu.
Ó Deus, louvado seja o teu nome, dá-nos motivos sempre, lembranças sempre, para celebrar em meio a qualquer dificuldade, porque o ano aceitável do Senhor foi aberto para nós. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.